colocar para gravar. Vocês me ouvem? E veem? Bem? Ah, sim, ótimo. Bom, hoje eu estou aqui com o maior prazer, estou com a Celda Cruz, que tive o prazer de conhecê-la na semana passada e fiquei sabendo que ela trabalha com cerâmica e hoje faz graduação de arte terapia. A Celda, ela é pedagoga, ela é ceramista, ela é conselheira biográfica e hoje cursa uma pós-graduação em arte terapia. Ela passou para mim um breve relato de toda a jornada dela, que foi a busca por essa profissão ideal. E como isso, de certa forma, para ela foi muito angustiante. E hoje ela percebe que ela precisava de mais que uma formação para chegar onde ela está hoje, para formar esse repertório, né? Para auxiliar as pessoas em seu desenvolvimento por meio da arte. E especialmente para ela, no caso dela, a cerâmica. E ela acredita e utiliza essa ferramenta para buscar esse equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Então, hoje vai ser um pouquinho diferente do que o formato que nós estamos fazendo até então. Vamos fazer uma entrevista com a Celda e eu gostaria que todas as perguntas que vocês tivessem vão colocando no chat, que caso sejam pertinentes ao momento e o conteúdo que estivermos abordando, vamos colocá-las no momento da fala ou então deixaremos para o final dessa entrevista. Alguns dados, algumas questões técnicas. No quadro preto, na tela preta de vocês, que vocês veem um quadro preto, no canto superior direito tem um retângulo com alguns quadradinhos embaixo. Se vocês clicarem nele, vai mudar a formatação da tela e vocês conseguirão ver a câmera maior ou um outro padrão de tela. Então, usem de forma que fique melhor a visualização de vocês. Também, logo abaixo, nesse quadro preto, tem um bonequinho de mão, tem linhas. Um vai ser essa foto, ou se você não colocou foto, não tem nada. Um microfone cortado, uma câmera cortada e um bonequinho de mão levantada. Esse bonequinho serve para quando você quiser fazer alguma pergunta para nós, clique no bonequinho e levante a mão. Voltou a conexão? Acho que voltou. Sim, então caso vocês queiram abrir o áudio, cliquem nesse microfone cortadinho que o áudio de vocês abrem. E caso no momento de fazer a pergunta queiram abrir a câmera, também cliquem no botão com a câmera cortada, que ela vai ficar aberta para nós. Eu vou pedir para todos vocês deixarem as câmeras e o microfone desligado durante a palestra por conta dos problemas de conexão de internet, Wi-Fi, não sobrecarregar e para que a gente não tenhamos menos, né, cortes ou quedas de conexão. Amanda, você quer fazer uma pergunta agora no início? Não só a Amanda, mas todos nós aqui que estamos assistindo daqui, né? Nós somos... A plateia está grande. Está grande aqui, então espero que vocês tenham uma boa entrevista entre vocês aí e a gente seja alimentada pela experiência toda que ela tem para oferecer a nós aqui, tá? Sucesso! Que bom! Um grande beijo para as duas. Beijo, Celda, Marina. Beijo! A trupe toda lá, Neide, Sophie, então são pessoas conhecidas e alunas da Celda também, que nós temos o prazer de recebê-los aqui para esse momento. Eu vou começar então pedindo para a Celda contar um pouco da história dela para nós. Bom, primeiro, boa tarde. Eu sou estreante nesse tipo de ferramenta, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de aula, né, ou de conversa. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer maior ainda saber que tem uma turma que eu já conheço, que está assistindo. Obrigada. Eu vou procurar relaxando ao longo do caminho. Vocês me perdoem se eu falar em alguma coisa, tá bom?
Bom, como a Marina falou, quando eu estava escolhendo na fase de escolher um trabalho, a profissão, o que eu vou ser quando crescer, foi muito angustiante, eu diria assim, dramático para mim, quando eu tive que ter que optar por um caminho ou por outro, né? E hoje eu chego nesse momento, eu pude olhar para trás e ver que tá tudo certo, porque não existe só um caminho se você souber aproveitar tudo aquilo que você aprende para um objetivo. Uma coisa assim, o objetivo sempre é trabalhar com pessoas. Eu não sabia de que maneira, porque eu não nasci para ser médica, eu não nasci para ser só uma coisa, só psicóloga ou só professora. Eu queria trabalhar com as pessoas. E eu sempre entendi também que quando você escolhe um trabalho, esse trabalho tem que ser prazeroso para você, senão ele vira um peso. Então eu tinha que somar tudo isso. Sim, então dar aula para mim é uma grande satisfação. O mundo vem até mim, é assim que eu entendo que é dar aula. E só que nesse momento, quando chegam alunos assim para fazer aula, despertou também um outro caminho, que são esses encontros. Quem são essas pessoas? Qual a vida ou que questões elas têm, né? Isso vai apresentando ao longo do caminho, né? Durante as aulas que eu dou da cerâmica. Então, a minha primeira formação foi mesmo a pedagogia. Eu trabalhei com crianças, mas em paralelo eu sempre quis fazer a cerâmica. E assim foi. Então, quando eu terminei a minha formação em cerâmica, eu consegui juntar as duas coisas. Né? Sim, que lindo. E para você, Celda, o que é arte? Então, a arte, como eu não tenho a formação artística, talvez assim eu não tenha esse conceito da arte no sentido acadêmico, ou do que vem dentro de uma faculdade ou de uma universidade. Então, a arte, para mim, tem um conceito muito mais amplo. Eu vejo arte em todos os caminhos, assim. Até uma folha caindo da árvore, eu vejo arte. E como ela cai, e como ela encosta na grama. Acho que está cortando. Quando eu conheço pessoas, eu também vejo isso como arte. Então, a arte, para mim, é esse caminho esse processo, desse relacionamento que eu tenho com o mundo, com os materiais e com as pessoas. É como eu me expresso. De modo geral, é isso. A arte, para mim, é todo o meu sentido de expressão. Que lindo. E você disse também que, quando estávamos conversando brevemente um pouquinho antes, ela colocou para mim que a arte é expressão e que para ela, a arte também é fazer de todos os encontros um momento artístico, né? E eu achei isso muito bonito. Então, ainda voltando para dentro da sala de aula. Quando alguém me procura para ter aulas ou para conhecer esse material, que é a argila, eu percebo que é possível fazer um processo muito mais do que o aprendizado, ou no sentido de chegar no produto final, é muito mais o processo do fazer artístico, do fazer artístico. Então, esses encontros é que possibilitam isso. E para você, o que é terapia? Bom, a terapia como a Marina explicou, eu ainda estou fazendo a minha pós-graduação. Como o processo terapêutico dentro da terapia ele se dá através dos materiais, a terapia ela pode ocorrer. Desculpa, eu preciso tomar uma água. Imagina.
Desculpa. Fica à vontade, Celda. Na terapia, quando esse aluno vem ao meu encontro, ele vem como aluno, não como a questão terapêutica. Então, o fazer terapêutico, ele se dá no processo, apenas no processo. O resultado do material, quando os alunos me perguntam ou que eles querem entender como que é o processo, o material, ocorre esse processo terapêutico. Entendi. Então, juntando os dois, o que é arte-terapia? Então, a arte-terapia é esse caminho onde você oferece materiais, a pessoa pode se expressar, trazer as suas questões, trazer o seu problema, encontrar a solução, encontrar esse equilíbrio através dos materiais. Porque o terapeuta, quando ele entrega um material ou um processo para que ele possa fazer, esse paciente, ele, como é que eu posso explicar melhor? Ele vai se envolvendo. Existe uma outra questão que é a confiança, que é isso que a gente estava conversando. Eu gostaria muito de tocar sobre esse assunto. O que é a confiança dentro desses encontros? Quando essa semana mesmo eu estava numa atividade em aula e esse aluno me pergunta e expõe uma questão pessoal. Quando essa pessoa se debruça para você, se entrega, pergunta para você, ou simplesmente ela confia no que você está, no que ele vai ouvir ou naquilo que ele está expondo, é a maior conquista para um professor ou para um terapeuta, que é a confiança. Eu acho que esse é o ponto alto desses encontros que nós temos em sala de aula. E você colocou também a questão da confiança sua no aluno ou no paciente, em ele estar aberto para vocês trabalharem juntos, né? Isso eu achei bastante interessante também. Se você quiser falar um pouquinho mais, você pode falar também. Que ela me relatou um pouco antes também que a confiança não é só daquela pessoa com ela, mas também ela ter a confiança naquela pessoa, em conversar, em fazer com que ela consiga se expressar, né? E com que ela consiga despertar a consciência mesma. Talvez pudéssemos entrar no que você disse da consciência, do despertar da consciência. Então vamos lá. Todos os encontros nesse período todo em que eu já pude exercer a atividade como ceramista, dando aula, o próprio material permite essa consciência. O material, ele é plástico, ele permite que a pessoa se expresse, permite que a pessoa se coloque e permite também que ela tenha momentos de consciência de questões em que ela carrega. Se muitas vezes também ocorre esse aluno comunicar-se ou ele falar de questões que em outro momento ele não poderia ou ele não conseguiria. Então, abre-se um canal, que é o que eu estava explicando, que eu acho muito importante, que é a confiança. Ele confia em você e quando o profissional abre esse caminho, ele também cria essa empatia, é aí que ocorre essa esfera. Essa esfera é o maior material que a gente tem para trabalhar. Não é o material físico, é a confiança de que ele pode
expressar para você aquilo que jamais ele conseguiria expressar para mais ninguém. E eu que recebo esse tipo de experiência que chega para mim, como também eu preciso mostrar para ele que ele pode confiar e que eu posso confiar nele. Aí surge esse momento, ali existem todas as possibilidades do auxílio para aquela pessoa que está à sua frente. Pode ser com a arte, pode ser através da yoga, pode ser através da massagem, pode ser através de qualquer recurso. Eu acho que o aspecto mais importante é a confiança. Uma vez estabelecido isso, tudo ocorre, tudo fica mais fácil. Aquilo, a comunicação, aquilo que ele devolve para você, aquilo que você oferece. O objetivo do profissional é a cura, é o equilíbrio, é o despertar da consciência. O que é esse despertar da consciência que você disse? Quando você coloca a luz em cima daquela sombra, daquilo que te aflige, daquilo que você não consegue lidar, daquilo que você está gritando para o socorro. Você toma consciência de que existe um caminho, que existe um processo, pode ser curto, pode ser longo, rompe. Alguma coisa rompe e ele consegue entrar, você auxilia, você estende a mão e auxilia essa pessoa a chegar, não dando a receita. Você não dá a receita, não é esse. Você cria situações para que a pessoa compreenda o caminho que ela precisa fazer para chegar naquela... na cura, ou na cura, ou naquele que seria o ideal para ela. Certo. Então assim, eu falo desse material de argila, mas a gente está falando para um público que lida com outros materiais, né, com outras ferramentas. E para você, quando as pessoas te procuram, existe alguma forma de separar aquelas pessoas que vêm fazer aulas de arte com você e das pessoas que vêm buscar uma terapia? É o mesmo procedimento? Isso não. Existe uma ética, no meu modo de entender, existe uma ética que é assim, quando eu estou dentro de um ambiente de aprendizado, onde eu, professora, aluno, o objetivo desse aluno, quando ele vem para aprender técnicas para alcançar resultados. Então, bons resultados, de preferência. Então, mas ele vem para aprender técnicas. Se eu estou dentro de um ambiente terapêutico, ele vem buscar uma resposta para questões que para ele são insuportáveis. Então, o importante é o processo, não é o resultado final, é o processo que vai auxiliar a compreensão ou ao auxílio daquela angústia. Então, são situações diferentes. Tanto numa situação quanto outra, sim, é possível e necessário separar. Então, se eu, como professora, estou num processo de ensino de técnicas, eu vou esbarrar questões da personalidade da pessoa mesmo, questões dela, ansiedade, baixa autoestima, a dúvida, o medo. Isso fica muito evidente quando você oferece materiais de modelagem, porque a modelagem é transformar, e dá muito medo transformar, muito medo. Quando você tem
Você está aprendendo uma técnica da modelagem. Existe ali a pessoa que está fazendo essas barreiras. Então, a professora aqui tem que olhar e falar, isso aqui é uma questão para auxiliar através de palavras e de caminhos através da técnica para a pessoa superar esse medo. Mas isso não é terapêutico. Ele não é terapia, eu não estou fazendo terapia. A gente chama dentro que é higiênico. Ele vai liberando de coisas para chegar na realização da peça. Já é diferente do processo terapêutico. Certo. Você realmente tem que provocar, pedir, fale. Todo aquele sentimento tem que vir à tona. É diferente. Esse que é tomar consciência. São caminhos diferentes. Caminhos completamente diferentes. Diferentes. E você, como professora, você desperta a terapia no aluno ou um paciente que virá buscar pela terapia, você desperta a arte nele? Como que isso acontece? Eu não digo eu, mas assim, o próprio processo, o próprio procedimento, o próprio material. Eu posso dar exemplos? Sim. Então, por exemplo, uma aluna recém-chegada, tem 15 dias, é uma jovem, ela tem 30 e poucos anos, com 9 ela sofreu um acidente muito sério, comprometeu a parte neurológica, e ela precisa se expressar. Ela já tinha tido outras experiências com outros materiais, mas a argila é um material que ela mais gostou de trabalhar, então ela me procurou e ali ela não está aprendendo técnica, mas ela me procurou como professora. Como professora. Então, como professora, eu auxilio ou ofereço uma técnica. Acho que é conexão. Só um segundinho. Vocês estão nos ouvindo? A câmera fechou, ela está fechando automaticamente. Eu creio que seja por conta da conexão. Eu vou abrir mais uma vez. Ok, então pelo menos não caímos. É por isso que a câmera está ligando e desligando. Mas vamos continuar. Desculpa interromper, Selda. Eu acho que agora eu também estou ficando mais calma. Que bom. Eu já estou falando melhor. Estou conseguindo Maravilha. Coordenar um pouco mais o que eu quero passar para vocês. Então, essa jovem, ela procurou o ateliê para aula. Mas é lógico que eu tenho que ter essa sensibilidade de olhar todo o quadro neurológico, tudo o que ocorreu com ela e toda a dificuldade que ela tem em utilizar algumas ferramentas, a maneira como ela pegar determinado material, a força que ela não tem nas mãos para poder trabalhar, mas ela tem uma força de vontade anímica, né, de poder realizar aquele pensamento, ou seja, ela quer dar forma ao pensamento. Então, cabe, nesse momento, olhar com sensibilidade, oferecer a melhor técnica, o melhor jeito para ela poder realizar este produto que ela quer. Porque ela chega com desenhos, eu quero fazer isso. Então, o desenho está simplesmente plano. Ela quer transformar aquilo em tridimensional ou bidimensional, de forma que ela possa palpar, ela possa ver. Então, para ela, a realização, é poder ver o produto pronto. Então, a professora tem que facilitar esse caminho. Se fosse diferente, se ela chegasse, eu vim com uma questão. Qual questão? A questão de que eu não consigo, por exemplo, lidar bem com o meu pai.
porque nesse momento eu tenho esse problema, meu pai não está sabendo lidar comigo e eu não estou sabendo lidar com ele. Então, o processo já é outro. Então, você não pode oferecer o mesmo material. Você oferece a argila, mas você oferece dentro de uma esfera onde você vai trazendo, vai perguntando. A melhor forma também de você trabalhar é pergunta. Porque quem dá a resposta para a própria questão é o paciente. Você pergunta, e se assim? E aqui, não dar a resposta para ele, e mostra. Chega um momento em que ele se apropria, ou seja, ele entende. Lá pouco importa o produto que ficou, o importante foi o caminho que se alcançou para iluminar. Então, não sei se eu respondi, mas assim, como que separa o ambiente e da maneira como você vai querer trabalhar, abordar. Compreendi. E você vem falando tanto da argila como material. O que é esse material argila nesse trabalho? Então, vamos falar um pouquinho, assim, que a argila é um nome comercial, né? Na realidade, o nome certo, para alguém que queira se interessar mais por essa arte, chama massa cerâmica. Se é uma massa, tem vários ingredientes. Então, um deles é a argila. Então, tem argila, que é a parte maleável da massa, tem cálcio, que é o responsável, o minério responsável para quando entrar no forno, porque a cerâmica só é cerâmica se passar pelo fogo. Ela tem os 5 elementos. A arte cerâmica tem 5 elementos. Tem a água, tem a terra, tem o ar, tem o fogo e tem o metal. Para quem está vendo a medicina chinesa, a arte cerâmica tem esses 5 elementos. Então, no material terra, nós temos vários minerais da terra. Vários. O fogo é o responsável pela transformação dessa massa. Por quê? Porque ela deixa de ser flexível, o ar seca. Eu ia perguntar sobre o ar. Então, vamos lá. A terra permite a modelagem. O ar seca. Quem que deixa a terra maleável? A água. Então, nós temos a terra, a água, o ar seca, o fogo transforma. Quem dá cor à cerâmica? Todos os metais. Todos os metais, ferro, cobalto, manganês, cromo, titânio, esses todos dão cor para a cerâmica, para a arte cerâmica. Então, a argila, além disso tudo, ela registra a memória e é um material vivo. Se você não está bem, ela vai denunciar isso. Denuncia de tal maneira que você pode tentar, no mesmo dia que você não está bem, que não vai arrumar. É uma trinca, ou seja, uma fissura, é um rompimento, é algo que está na tua alma. Registra, é impressionante como ela capta. E, ao contrário, também é verdade. Se você está bem, você faz... Um exemplo para nós? Temos. Ótimo. Olha, aqui são... Dá para ver aqui? Tá dando para... Vocês estão enxergando? Deixa eu puxar um pouquinho. Aqui. Enxergam? Sim? Sim. Então, vou mostrando aos poucos. Não sei se dá para... As duas estamos vendo, a câmera é aqui. Isso. Vamos. Pronto. Vou pôr esta aqui, ó, também. Assim. Acho que dá para ver, né? Está dando pra... Essa daqui ainda não. Essa aqui tá não.
Mas a gente pode deixar ela, Isso. pode deixá-la aqui assim, ó, meio pertinho da outra. Pronto. Essa aqui, alguns anos eu fiz oficinas com mulheres. Eu ainda não tinha essa consciência da questão terapêutica com a argila. Isso se deu, eu diria assim, mesmo com essa experiência, que para mim é a coisa mais importante que já me aconteceu. Porque foram atividades dentro de uma oficina cultural de uma prefeitura. Ou seja, o meu intuito era simplesmente ensinar cerâmica, porque era a única coisa, e é a única coisa que eu sei fazer. Eu sei ensinar cerâmica, eu gosto de ensinar cerâmica. Então, eu me propus, entrei, me inscrevi e fui aceita. E fiquei 7 anos nesse tipo de atividade. A cada ano entravam mais mulheres. Era tanta gente fazendo cerâmica, tanta, que eu tinha por turma 30 pessoas. Nossa. 30 mulheres, tinha alguns homens, o que eu adorava, porque isso dava um equilíbrio muito bom na aula. Mas a proposta é que as pessoas pudessem, no primeiro semestre, aprender a técnica. Como que você constrói um pote, como que você constrói um cilindro, como que você constrói uma peça que chama bojuda, ou seja, você abre e fecha, para que no segundo semestre eu pudesse juntar tudo isso e fazer uma figura humana. Esse era o objetivo, a figura humana. A minha maior surpresa foi que quando essas peças terminavam, ficavam prontas, eu não precisava ver o nome de quem era. Estava estampado no rosto de cada um a pessoa. Era o gesto mais significativo, era a cabeça. Ali estava até a própria proporção do corpo, a pessoa se colocava. Eu comecei então a observar isso. Foi aí então que eu comecei a me interessar por essa parte, né, do que a argila registra. Certo. Né? E durante esses 7 anos, eu também tive alguns presentes. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha entre essas alunas uma senhora que estava em tratamento com câncer. Então, ela estava sem cabelo e muito acanhada ao modelar, mas corajosa ao mesmo tempo para fazê-lo. Né? No segundo semestre, tinha acabado o tratamento. Então, ela tinha feito no primeiro semestre, ou seja, a tentativa de fazer uma boneca. Isso é uma boneca assim, ela, com a touquinha, sem cabelo. No segundo, aí que eu vim perceber mesmo, ela fez um palhaço cabeludo. Que lindo. Eu vi e falei, tem algo que eu preciso prestar atenção. Preciso prestar atenção, muita atenção. E então, a partir desse momento, eu decidi que eu ia aprofundar mais essa questão com a argila, não deixando de lado a professora, mas cada vez mais tentando entender e ajudar, buscar esse caminho para ajudar o desenvolvimento das pessoas. Né? Sim. Bom, é isso. Muito lindo. Linda. Esse é um exemplo. Linda essa experiência relatada das bonecas. Agora, incrível os homens. Modelam maravilhosamente. Modelam também. Que interessante, né? E a gente estávamos conversando também. Você estava tratando de como lidar com essas questões que as pessoas trazem nessa experiência, nesse momento, nesse exemplo que você deu pra gente, que elas já vêm carregadas com tantas coisas, tantas experiências, uma bagagem tão grande, como que você, e um histórico também, né? Como que você lida com isso nesses momentos? Sim, a biografia, a jornada biográfica
de cada ser humano é riquíssima. E nos momentos, principalmente no momento em que a gente está vivenciando hoje, planetário, né? Vamos dizer, Sim. A questão da ansiedade, o inverso dela que é a depressão, exacerbado, né? Tudo muito. Os opostos muito evidenciados, muito calorosos, muito vivos, né? Tudo muito próximo uns dos outros, no sentido de não estou sabendo lidar, não sei lidar. Então, quando durante mesmo essa trajetória, né? Quando as pessoas estão modelando, elas encontram dificuldades no processo da modelagem. E essa dificuldade acaba ampliando para a própria questão de vida. Olha, eu não sei lidar, eu não estou sabendo lidar, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Então, esse eu não vou dar conta é a hora de você auxiliar. Entendi. Né? Você auxilia. Sim. De que maneira você pode dar conta? O que está demais, o que está faltando? Né? Então, você acaba esbarrando assim mesmo muita coisa. Correto. E principalmente em um ambiente ainda que não é terapêutico, que você ainda mais que não é terapêutico. Aí eu também tenho que falar, olha, também não está bom para mim, né? Então, vamos ver o que a gente pode ajustar, sem ser o lado terapêutico. Sim. Se for o lado terapêutico, você já lida diferente. Correto. Tem mais algum relato que você gostaria de colocar pra gente? Alguma história interessante? Tem uma outra pessoa que vivenciou essa história das bonecas. Ela era uma moça, ela gari, né? Vai rua, né? Só que assim, ela foi fazer aula, só que a alma dela é de uma rainha, né? Então, a boneca, eu não precisei falar nada, né? Porque a maneira como ela trabalhava também, ela se produzia toda para ir trabalhar, para varrer a rua. Então, quando eu comecei a ver nascer a boneca que ela estava fazendo, a boneca dela era muito grande, tinha coroa, tinha brincos, tinha manto. Então, assim, não importa o que ela faz, a alma dela era de, né, magnânima, assim, né, maravilhosa. Sim. Então, nada mais saudável do que você criar ambientes para que a pessoa possa se expressar. Então, o que é arte-terapia? É isso. Que lindo. Você cria ambiente para a expressão. Certo. Lindo, Celda. Quero agradecer a você por esse momento, pelos seus relatos, pela história linda. E abro agora para as perguntas. Caso tenham perguntas de algum dos participantes, fiquem à vontade para escrever no chat ou abrirem suas câmeras e microfones agora. Eu vou também deixar os contatos da Celda, para quem tiver interesse, você dá aulas em Vinhedo ou Valinhos agora? Não, atualmente eu dou aula em Campinas. Em Campinas. Essas experiências foram em Vinhedo. Isso mesmo, ela dá aula em Campinas. Também. E aqui. E aqui na Fazenda Forquilha, que é onde estamos hoje. Um lugar maravilhoso, um privilégio estar aqui ao lado dela. Eu também fico muito feliz. Confesso que estava bem nervosa no começo. Acho que já acalmou, acho que deu para perceber. Sim. Mas assim, eu também fico muito grata por essa oportunidade e não estou vendo ninguém, mas assim, fico contente que criou-se uma oportunidade para poder falar um pouquinho mais sobre o que é esse caminho da cerâmica. E já estamos pensando em projetos para o ano que vem, projetos pessoalmente, né? Fazermos encontros e promovermos alguns workshops
com quem estão aqui participando conosco. Já estou dando um spoiler. Você comunica melhor. Isso. A gente é um projeto, mas já está no spoiler. Então, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de abrir o microfone e a câmera? Ou colocar no chat? Eu vou pegando os contatos da Celda. Fechar. Por favor, pode abrir o microfone. Eu quero agradecer pela entrevista, pois eu aprendi uma coisa muito maravilhosa com ela hoje. A gente, como terapeuta, a gente encontra as pessoas que vêm conosco com rebeldia, cheia de rebelião dentro. E ela, com a sensibilidade que ela tem, ela revela à pessoa essa consciência, essa luz que a pessoa tem de dentro. E como terapeuta, ela faz com que a pessoa entenda a luz, e não como muitos terapeutas que ficam dando corda na rebelião que cada um tem. Parabéns e agradeço muito por ter despertado isso na minha vida, tá? Eu que agradeço. Linda. Obrigada. A Cíntia dos Reis está perguntando, Celda, se você já teve experiência de trabalhar com pessoas com dificuldade de interação ou comunicação, como, por exemplo, do espectro autista. Ainda não tive essa oportunidade. É um público que eu gostaria de trabalhar, mas ainda não tive. Certo. E tem vários comentários, pessoas dizendo muito interessante, pedindo para continuar a conversa. Amou muito, ali gostou muito, amou, que é muito lindo. A Regiane também está dizendo que é lindo demais, que só tem a agradecer por compartilhar as suas experiências também. Então, falando em público, que nem a Cíntia, né, que perguntou. Então, dentro como eu ainda estou nesse caminho da formação, termino ano que vem, existem vários públicos, né, que é possível trabalhar, mas assim, uma experiência que eu tive, que gostei muito e que talvez eu venha me dedicar, é o público mais idoso. Eu já tive uma experiência, foi maravilhosa a experiência, foi incrível. Que lindo. Porque todo o trabalho negativo que eles escutam, assim, tudo que é negativo que esse público escuta ao longo da vida, eu não sei fazer, eu já estou velho, não tenho jeito. Se você cria uma oportunidade para trabalhar, eu já vi coisas maravilhosas nascendo das mãos de pessoas que achavam que não podiam e podem muito. Com certeza. Com certeza. Ainda temos alguns minutinhos, eu vou pedir, Celda, para você compartilhar a experiência daquela luminária que se deu no final. É linda, ela contou para mim anteriormente. Então, sem citar nomes, eu vou citar o caso. Isso. Assim, é uma aluna de Campinas, ela tem 35 anos, tem síndrome de Down, e ela não suporta argila. Então, ela só queria pintar a cerâmica, só pintar. Então, pega a peça pronta e pinta. Quando eu cheguei nesse local, ela já era aluna só da pintura. Então, vamos modelar? Não, tenho nojo. Ok, você não insiste, mas você vai meio que oferecendo e em algum momento ela aceitou. Só com uma condição, que ela usasse luvas. E o contato da argila com a luva não é a mesma coisa. Certo. É o que ela já era um avanço, né? Então, lá foram feitas algumas peças só com argila.
só com a luva. Foram alguns encontros assim. Ainda com a luva, eu pensei, vamos trabalhar estas mãos para que ela veja as mãos. Isso foi meio intuitivo. Então, assim, abrir uma placa de argila, porque tem essa técnica, igual abrir um disco de pizza, né? A placa, espalma a mão e recorta. Então, você vai tirando pedaços de argila no formato da mão, espalmadinha, assim, chapada. Falei, Paulo, vamos conversar, vamos confeccionar uma luminária com as suas mãos. Então, existe a técnica que é colocar esses pedaços de argila sobre uma esfera, que é assim que dava para trabalhar. Então, um pedaço de argila sobre o outro foi criando uma superfície cheia de mãos, assim, e os orifícios que criavam-se entre um espaço de dedo e outro, né? Bom, enquanto estava ocorrendo isso, foram umas 2 ou 3 semanas dessa peça. Nessa segunda semana de confecção, eu ofereci a argila sem a luva. Ela pegou e nem percebeu. E continuou trabalhando. Falei, nossa! Esquecemos de pôr a luva? Tudo bem. Que linda. E assim ela abandonou a luva. E ela continuou fazendo. Então, bijuteria, ela continuou fazendo painéis. Aí veio a pandemia. Certo. Agora não sei como que ela vai voltar, mas teve isso. Então, assim, você vai trazendo o melhor da pessoa, né? Com certeza. E eu achei lindo a gente terminar com esse exemplo da luminária, justamente pela luz que alguém disse sobre a revelação do oculto. Você revela o oculto e traz a luz. Então, eu achei muito bonito também esse exemplo de fazer essa luminária, transformar e trazer a luz para a vida dessa pessoa. Trazer a luz mesmo. A luz. A Regiane disse que está encantada com as peças do seu trabalho no Instagram. Obrigada, a Cíntia Regiane. Disse que lindo e a Amanda disse que revela o oculto e traz a luz. Traz a luz. Com certeza. É isso mesmo, Amanda. Traz a luz mesmo. Esse foi um momento de muita luz para todos nós. Para mim, uma alegria imensa estar ao seu lado, Celda, e também poder compartilhar com todos vocês essa experiência, esse trabalho incrível que ela faz. Que você continue nessa forma do seu trabalho, nessa sua caminhada para sua formação e graduação pegar o diploma e continuar fazendo o trabalho lindo, trazendo tanta luz para a vida de tantas pessoas. Eu que agradeço. Um grande abraço. E o que for preciso, se alguém tiver mais alguma dúvida ou depois quiser conversar, estou à disposição. Maravilha. A todos... o Instagram. Vou colocar aqui de novo, Bruna. O Instagram e os contatos dela. Celda Cruz Cerâmica. Então, um grande abraço a todos e nos vemos na semana que vem também. Aos participantes, entrem no nosso Instagram, nas nossas mídias sociais, no nosso site, para acompanhar os próximos eventos. E a Bruna está dizendo que gostou muito, que a avó dela é ceramista e que ela é apaixonada. Que bom! Tá bom. Bruna. Bacana. Tchau, gente. Boa tarde, bom final de semana a todos. Obrigada.